E o Corinthians? Sim, e o Corinthians? Talvez o corintiano não saiba a resposta, o que falar sobre o Corinthians. Talvez até o não corintiano também não saiba a resposta. Mas porque já não é de hoje, né? Coisas, momentos, situações e ocasiões tão turbulentas que o Corinthians está vivendo, já viveu e com certeza continuará e irá viver momentos não tão felizes, que já foram até retratados em sua história. Mas a rotina corintiana hoje é mais ou nas páginas não esportivas, quiçá até nas páginas policiais também. E isso pro corintiano não é legal. Até o não corintiano, né? Ou o anti-corintiano pode até vibrar, brincar, zoar. Mas também você vê um rival seu que muitas vezes alavanca o seu time, né? Numa situação tão deprimente, fica um pouco chato no sentido de que falta competitividade. Domingo a gente vai ter Majestoso em Itaquera. O corintiano não tem nenhuma boa perspectiva, uma vez que já acabou, não existe mais o tabu em Itaquera, né? A invencibilidade corintiana contra o São Paulo em Itaquera não existe mais. Tem grandes chances de vir a perder novamente em Itaquera. E esse é o Corinthians, né? Empata com 2-2 com o Atlético Goianiense fora de casa, né? Mas o Goianiense, que estava junto com o Corinthians fora das posições melhores, estava no rebaixamento, né? Então um empatezinho xoxo para ambos ajudou um pouco o Corinthians, que tirou o Corinthians da zona do rebaixamento. O Corinthians hoje é 15º, né? Com a derrota do Fluminense pro Botafogo, o Corinthians com esse pontinho conseguiu passar até a equipe do Fluminense. Passou o Criciúma também, só que o Criciúma tem 5 jogos, o Corinthians já tem 8 jogos. Com certeza o Criciúma irá passar o Corinthians quando emparear os jogos, né? Fatalmente irá acontecer isso. Então, mas temos que falar de Corinthians, né? E vou falar sim. Mas antes disso, aquele pedido, aquele recadinho deixa o seu like, você que sempre acompanha os nossos vídeos, ou você caiu de paraquedas, né? Alguma indicação de algum amigo, ou indicação do próprio YouTube. Você está vendo o nosso vídeo? Você que está chegando agora, querendo conhecer esse palmeirense que fala do Palmeiras, fala do Corinthians, fala do São Paulo, fala do que lhe der vontade, mas fala, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e também aquele pedido para acionar as notificações para receber quando os nossos vídeos forem entregues. Para você, aí nisso, você continuar transmitindo aos seus amigos a nossa ideia, propagar o nosso jeito de analisar o jogo, o nosso jeito de torcer a favor ou contra, né? Tudo isso vale a pena. Então, por favor, deixa o seu like, sem dó. Aperta sem dó o botão do like. Mas vamos falar de Corinthians, né? Que passou momentos turbulentos, como eu falei, há anos, mas com intensidade nessas semanas, 1 ou 2 semanas aí de sequências e sequências de más notícias. O Corinthians, quando para de jogar, parece que é um alívio para o seu torcedor. O corintiano muitas vezes se vê o time de férias ou com data FIFA ou esteja eliminado de competições, o corintiano tem até sinal de alívio. Ufa, não vou sofrer. E nesse meio tempo teve saída de Cássio, teve o adeus também de Carlos Miguel, mais que certo, tá indo pra Europa, e eu não condeno ele, vou tentar explicar também, fala de Carlos Miguel, e Carlos Miguel, surpreendentemente, foi escalado de titular, mesmo já de malas prontas para ir para a Europa. Uns falam West Ham, outros falam Nottingham Forest. Eu acho que o Nottingham Forest vai ser o destino do Carlos Miguel. E jogando numa Premier League, estará mais aos olhos dos grandes times. Sei lá, um United, um City ou um Chelsea. Então, a tendência é crescer. A partir do momento que você está na Europa, a sua tendência de dar saltos e saltos maiores é cada vez maior. E se não fosse Carlos Miguel, que surpreendentemente foi escalado, o Corinthians teria perdido sim, mas com total tranquilidade. Se o Corinthians empata em 2-2 com o Atlético Goianiense,
Isso é o corintiano, há de convir, né? Há de me dar razão. O Corinthians tinha perdido, sim, para a péssima e limitada equipe do Atlético Goianiense. Sim, equipe de repertório curtíssimo, mas o Corinthians não conseguiu. O Corinthians abriu 2-0, teve o Gustavo Henrique bizonhamente expulso, né? Então, idiotamente expulso, e conseguiu de 2-0 tomar 2-2. Se não fosse o Carlos Miguel, teria tomado o 3-2, o 4-2. A situação ia ficar pior ainda. O Corinthians mais aprofundado na zona do rebaixamento. Com um pontinho, com um empate, conseguiu botar o nariz, a cabeça para fora do buraco, da lama. Mas, como eu falei, se não fosse Carlos Miguel, o Corinthians tinha saído derrotado, porque ele fez uma excelente partida. Sim, mas excelente, tomou 2 gols? Sim, com uma zaga tão bate-cabeça, né? Uma zaga exposta. Que teve Gustavo Henrique, porque Félix Torres estava na seleção equatoriana, né? Nessa data FIFA. E teve o Kaká também, que fez gol contra. Até o bom zagueiro também, nada além disso. Eu não acho nada exuberante pra gente falar que a nova joia do Corinthians, a joia do terrão. Não acho. Mas já fez gols também, né? Mas eu sou mais na zaga do Corinthians, qualquer outro zagueiro. Até o Félix Torres é muito melhor do que esse Kaká. Mas tem gente que gosta. Do Gustavo Henrique também, mais ainda. Mas antes de falar do jogo, falar um pouquinho antes do jogo. Antes do jogo, a fiel torcida do Corinthians hostiliza o goleiro Carlos Miguel, né? Porque na cabeça da torcida do Corinthians, ele está errado em abandonar o Corinthians. Se o Corinthians deu adeus, deu tchau para o Cássio, teria a obrigação de ficar no Corinthians. Mas quem é doido de querer ficar num time igual o Corinthians? Não tô falando o Corinthians pelo Corinthians em si, mas a situação corintiana, que não dá perspectiva de melhora nenhum, nem pro seu torcedor, nem pra imprensa, nem pros rivais, muito menos pros jogadores. Se você tem uma boa proposta, ainda mais pra Europa, jogando na Premier League, cara, vai embora. O Corinthians em si já não paga o salário em dia. O mês corintiano não tem 30, tem 45, 60, 90 dias. Se não é só o salário, é o direito de imagem. Então, se o cara tem uma proposta, cara, eu vou embora. E isso ele jogou às claras. Tanto que ele foi escalado como titular, porque teve fontes que jogaram na imprensa que ele conversou com o presidente, ele conversou com o grupo de jogadores, conversou com o técnico Antônio Oliveira, falando o seguinte: é a oportunidade da minha vida, eu preciso olhar mais pra frente. E qualquer jogador minimamente racional e inteligente sabe que você ficar hoje num Corinthians, você tá muito preso às coisas do Corinthians, à situação horrível do Corinthians, que hoje é mais prazeroso e mais palpável e mais rentável, né? Pro faz-me rir, pro dinheiro que cai no bolso. Você tá no Atlético Mineiro, você tá no Flamengo, você tá no Palmeiras. Mas hoje a situação corintiana não permite um jogador falar: eu amo o Corinthians, irei ficar. Não tem como, né? E eu acho erradíssimo esse rótulo que a torcida coloca em Carlos Miguel. É traidor, não sei o que. Tanto que a torcida hostilizando, as palavras mais sujas e mais feias contra a Carlos Miguel. E teve um torcedor que até soltou: Augusto Melo, estamos com você. Pô, vai a merda, né? Você preferiu um dirigente do que um jogador? Um jogador que tinha todas as razões dele. E o melhor de tudo, o Carlos Miguel, ele cala a boca dos críticos dentro de campo. Ele não deu um pio na imprensa. Não fez piadinhas, não fez nada. Jogou bola. E eu saliento, quem acompanha por isso que eu falo assim, acompanha um pouco dos nossos vídeos, os anteriores, quando eu falo também do Corinthians, até nas vitórias de 3-0 contra o Racing do Uruguai, a vitória de 4-0 contra o Argentino Júnior, que obviamente o Carlos Miguel pegou muito. E o que acontece? Quando precisa, ele pega, ele defende. Então, chama ele de traidor, porque ele quer focar na vida dele, porque ele tá certo. O Carlos Miguel não é Corinthians, Corinthians não é Carlos Miguel. O Corinthians vai continuar sendo Corinthians, com ou sem Carlos Miguel. Então, o erro é da diretoria do Corinthians, que enxotou o goleiro histórico, Cássio, pra não renovar em cifras altas um contrato decente com o Carlos Miguel.
A multa em 2023, se eu não me engano, era 50 milhões, virou para 2024, caiu para 4 milhões. 4 milhões de euros, qualquer equipe europeia, numa Premier League, consegue pagar. O Nottingham Forest vai conseguir pagar. Entendeu? Então a culpa não... Você tem que chamar de traíra, de traidor, não é o Carlos Miguel, é o dirigente do Corinthians. É a corja que está comandando o Corinthians. E diferença qualquer uma faz. Se tá o grupinho do André Sanches, que ficou 16 anos e acabou com o Corinthians, ou esse grupo que seria a oposição, né? O antagonismo do que era o grupo do Andrés, do Duílio Monteiro Alves, com o que tá presente no momento. Pra mim, se tivesse na cadeira do Corinthians o André Negão, mesma coisa. Você acha que ia mudar? Você acha que um é mais competente que o outro? Desculpa, não... Então eu acho que toda essa hostilização, Carlos Miguel jogou muito e calou os críticos na bola, como tem que ser. Falar um pouco do jogo, depois eu volto falando da situação corintiana, mas o jogo, o goianiense ele começa o jogo dominando. O Corinthians fez o gol inaugural com o Yuri Alberto aos 15 minutos. Então do primeiro minuto até o 15º, só deu o goianiense, martelando, tendo milagres, né, para variar. Carlos Miguel fazendo milagres, garantindo, né? Que foi o Corinthians para ter tomado 3 ou 4, tomou 2, foi pouquíssimo. Culpa, Carlos Miguel, mais fácil. E ele fechando o gol, né? Evitando o mal maior, o Corinthians foi dominado. Mas depois que o goianiense tomou o gol, parece que eu já tava meio que presumindo. Só goianiense em cima do Corinthians, martelando. Carlos Miguel defendendo, bola pra fora, atacante errando. Eu tava vendo, esse jogo tá a cara do Corinthians. Yuri Alberto, ou qualquer um do atacante, o Wesley, vai fazer gol de canela e vai matar o goianiense. Dito e feito. Yuri Alberto foi lá e fez o gol, o goianiense murchou. Por quê? É fraco. Consegue ser pior do que o Corinthians. Eu brinco com meus amigos do serviço falando, será que esse ano o Corinthians cai, não sei o quê? Mas eu falo na brincadeira, mas em tom de verdade, eu vos digo, eu não acredito que o Corinthians vai cair, porque são 20 times, tem o Corinthians com uma equipe muito fraca hoje, mas com certeza tem no mínimo 4 equipes piores do que o Corinthians. Pode colocar Vasco, pode colocar Juventude, Goianiense, Cuiabá, tipo, na hora no frigir dos ovos, o Corinthians vai estar fora. O Corinthians tem que fazer muita coisa errada, muita merda dentro e fora de campo, pro Corinthians ficar num grupo de 4, de 4 times que vão cair para uma Série B. E a folha do Corinthians é astronômica, mesmo não pagando em dia. O elenco é muito valioso. Isso que compromete mais as finanças corintianas. Então, pro jogo, até o 15º minuto, quando tava 0-0, só deu goianiense. O Corinthians fez o gol, tranquilizou. Por quê? Expôs as falhas do goianiense. Não que o Corinthians seja uma ótima equipe. Pelo contrário, é bem fraca. Mas o Corinthians conseguiu anular o ímpeto a partir do primeiro gol. O Corinthians abre 2-0 com o próprio Yuri Alberto. E nesse meio tempo, entre os gols do Corinthians, tem a expulsão idiota do Gustavo Henrique, que já tinha tomado cartão amarelo, idiotamente, e tomou um lance besta. O goianiense ia cobrar um lateral rápido. O que ele fez? Ele agarrou, ele meio que deu uma gravata, um puxão pra baixo, na cara do quarto árbitro, que contou pro juiz. Aí o juiz falou, opa, cartão, já tinha o segundo dele, opa, já tem. Deu segundo amarelo e vermelho. Aí os corintianos quiseram brigar, não, estão roubando o Corinthians. Não tá roubando, roubou foi o futebol do Gustavo Henrique, que nunca foi um grande zagueiro. Grande no sentido da estatura, sim, mas na qualidade do futebol. Eu nunca vi bola, nem na época do Santos, nem na época do Flamengo. E no Corinthians, hoje ele só é mais um. Mais um que vai pro banco quando acabar a suspensão. Porque ele não tem bola pra ser zagueiro do Corinthians. Me desculpa, não tem. E o Corinthians conseguiu tomar um empate numa equipe limitadíssima. O 10 do time é o Shailon do São Paulo, né? A cria de Cotia, made in Cotia. Pô, por favor, né? E tomou. E esse é o Corinthians. Da situação corintiana um pouquinho, o Corinthians com esse empate, né? Terminou no último minuto, tomou o gol de empate do tal do Shailon, né? Mas
Corinthians está fora do rebaixamento, da zona do rebaixamento, com todos aqueles poréns. Tem partida a mais do que o próprio Criciúma, né? O Criciúma tem só 5 partidas, né? Tem várias a cumprir, 3 ainda a cumprir, para poder emparear em jogos do que o Corinthians. O Corinthians já tem 8. O Criciúma tem 5. Então, igualando, o Corinthians pode voltar e se perder pro São Paulo, provavelmente, que pode acontecer, não é certeza, né? E vamos fazer vídeos depois do jogo São Paulo e Corinthians para poder falar o que eu vi, a minha percepção do clássico majestoso, que vai ser em Itaquera, e eu vou dar meu palpite. Vou começar a falar e falar. E, obviamente, eu vou torcer contra o Corinthians por ser palmeirense, sim. Mas o Corinthians momentaneamente tá fora, mas pode entrar. E, uma coisa que eu tenho que salientar, falando do majestoso, né, o Corinthians e São Paulo, o Corinthians vai com 2 desfalques, Gustavo Henrique, né, que tá suspenso, e o Rodrigo Garro tomou amarelo, que foi o 3º amarelo, e vai cumprir a suspensão automática, tá fora, e quase que tomou também cartão amarelo, por motivos, ainda bem pro Corinthians não tomou, o Wesley. Já pensou ficar o Wesley Garro fora? Vai estar só o Garro fora. E só o Garro é muita coisa para um Corinthians, né? Bom jogador, voluntarioso, tem a sua habilidade, né? Fez gol no Palmeiras também, né? Katsu. Mas vai pesar muito. E por isso que o Corinthians não tendo contra um São Paulo o seu jogador de criação, uma das poucas cabeças pensantes, pode fazer o Corinthians passar por maus bocados em Itaquera, que não existe mais invencibilidade, não existe mais o tabu contra o São Paulo, isso já acabou, é coisa do passado. A gente cita aqui também, eu queria falar agora a situação corintiana, mas não dentro de campo, que já é catastrófica, mas fora, os bastidores corintianos. Eu falo assim, sempre que eu tô falando dos bastidores ou dos Corinthians dentro de campo, é a minha percepção, é a minha opinião, baseado em fatos, o que eu leio, o que eu vejo, o que eu presumo ser, mas baseado em situações, em fatos, mas também dando o meu prognóstico, o meu achismo também, né? Não, nem tô aqui para poder ser senhor da razão, mas vamos lá. Do total despreparo da diretoria corintiana, que é o grande câncer da situação corintiana. Sim, como é que libera o Cássio pro Cruzeiro, né? Que o Cássio ficou 4 jogos no banco, ficou bravinho, eu não quero mais. Então, Cássio, vamos lá, muito obrigado por tudo e pode ir para o Cruzeiro. E assumiu uma dívida enorme, acachapante do Cássio, né? Saiu livremente para ir pro Cruzeiro. E sem o Corinthians sem receber nada. E o Cássio, detalhe, não perdoou a dívida que ele tem, e grande, pro Corinthians. E com certeza ele vai no tribunal. Eu amo o Corinthians, mas também quando o faz-me rir não cai no bolso, esse amor passa rapidinho. E o Cássio, o maior ídolo da história corintiana, não será diferente. E tá certíssimo. Mexeu no bolso do cidadão, tá certíssimo. Corra atrás dos seus direitos, né? O Corinthians deixou livremente, vai para o Cruzeiro, que você não será meu titular, porque eu tenho meu goleiro titular, Carlos Miguel. A multa de 50 milhões virou 2024, deixou cair para 4 milhões de euros. É pouquíssimo para um nível europeu. Primeira oportunidade, o Carlos Miguel ele sabe que ele é um grande goleiro e sabe que ele está num grande time, com a grande história que é o Corinthians, mas ele sabe a situação corintiana, ele sabe que nesse Corinthians ele não vai dar frutos. Nesse Corinthians ele não vai para uma seleção brasileira. Mas deixa um Carlos Miguel pisar numa Europa, fazer 2 joguinhos bons no Nottingham Forest ou no West Ham, no time que for. Você acha que não vai ser uns 3 goleiros da seleção brasileira? Para mim hoje, vou repetindo novamente. Atuando no futebol brasileiro, Carlos Miguel para mim hoje é o melhor goleiro do Brasil. Na média, Rafael do São Paulo, o Everton do Palmeiras, o argentino, o Rossi, do Flamengo. Para mim hoje o melhor é Carlos Miguel, que não vai ser mais do Corinthians, ainda tá, porque tá fluindo ainda o contrato. Chegou o meio do ano, tchau, vai pra Europa e tá certíssimo. Isso foi a primeiro grande erro do Corinthians, deixar um Cássio embora e não fazer um contrato minimamente decente e rentável para o Corinthians, quanto ao Carlos Miguel. Mais um das chuvas de merda do Corinthians, o patrocinador Master, o Vai de Bet,
rompe com o Corinthians, né? Dito o maior patrocínio master do Brasil, não sei, Corinthians ultrapassando o Flamengo, não sei o que. Rompeu. E o Corinthians deixa de ganhar o tal dos milhões que ia receber. Tanto que agora o Flamengo volta a estar em primeiro colocado no maior patrocínio do Brasil. Poderia ser o Palmeiras com a Crefisa, só que a Crefisa, mesma pessoa é presidente da Crefisa, mesma pessoa, Leila Pereira, é presidente do Palmeiras. Então ela não reajusta mediante a inflação o que poderia fazer os reajustes. Então o Palmeiras está anos e anos ganhando o mesmo valor. Então, anos e anos, o mesmo valor, a moeda perde o seu poder. Então, o Palmeiras está ganhando relativamente menos. O valor pode continuar em alta, mas esse valor hoje vale menos. Então, o Corinthians, mais uma bola fora da sua diretoria, a Vaidebet sai. Tanto que quando jogou contra o Goianiense, em branco, não tinha patrocinador master. Tinha um Forlux, sei lá, na barra da camisa, mas no meio, patrocínio master, que dá mais dinheiro. Corinthians não tinha dinheiro. Não tem dinheiro, mas não tinha patrocínio também. Então, mais uma bola fora da diretoria corintiana. E a dívida já tá na casa dos bilhões. Porque muitas vezes, vários portais corintianos, que nem o meu timão, que a TV já acompanha alguma coisa no Twitter, né? Que o Vessone posta algumas besteiras, algumas coisas úteis, mas ele é muito fanfarrão. Mas ele postou também que a dívida corintiana já está na casa dos 2 bilhões. E ele sempre gosta de falar, o Vessone, no caso, um dos corintianos que gosta de postar, o Corinthians teve um faturamento uma receita acima de 1 bilhão de reais. Só que, uma coisa que não é muito divulgada, a dívida corintiana está em 2. Então vamos fazer uma continha básica. Eu ganho 1 bilhão. Nossa, é dinheiro pra caramba. Só que minha dívida tá em 2 bilhões. Então, eu fico com um negativo. Quer dizer, eu fico quebrado. Eu ganho 1 bilhão, mas o meu buraco tá em 2 bilhões? Essa conta não fecha. Então, como é que você vai segurar um Carlos Miguel? Vai pra Europa, Carlos Miguel. Você é louco de querer ficar aqui no Corinthians? Não, jamais. E por isso que eu falo, Carlos Miguel, você está certíssimo. Vá ser feliz. No bolso, num time que te dê possibilidades. Não vai ser campeão com o Forest? Não vai ser. Nem no Corinthians também não ia ser. Mas tem projeção de jogar em algo melhor, em time melhor, numa liga melhor, num campeonato melhor. Que eu tinha falado do Carlos Miguel, ele é doido de poder ficar no Corinthians? Tá certo, qualquer coisa, vai jogar na Europa. E eu dou todo o apoio. E eu achei errado a torcida que o cobra e o chama de traíra. Traíra não, ele não é traíra com os princípios dele. Ele conhece o limite dele, ele conhece tanto os limites dele, futebolísticos e pessoais dele, mas também sabe as aptidões dele. Ele sabe aonde ele pode chegar. E ele sabe que o Corinthians, para ele, hoje é muito pouco. A situação corintiana poda muito Carlos Miguel. Então ele tá corretíssimo, certíssimo em querer alçar altos voos, coisas novas, coisas grandes. Essa situação do Corinthians, para poder fechar e já para a parte final do vídeo, Augusto Melo é horrível. Sim, é óbvio, né? E eu falo isso com uma certa experiência que na história palmeirense teve Mustafa Contursi, tem essa Leila Pereira também, né? Já vi piores, Arnaldo Tironi, sei lá, Luiz Gonzaga Beluso, então Afonso de la Mônica, então os carcamanos no Palmeiras, né? Mas a diretoria do Corinthians não fica atrás da do Palmeiras, mas nem por um vintém. Mas Augusto Melo é horrível. Mas alguém teria dúvida, ou alguém acha que não seria diferente, se no pleito que teve, né, na eleição no começo do ano, ele não tivesse vencido e o candidato do André Sanches, o André Negão, tivesse vencido, o Corinthians estaria em situação diferente? Porque agora é fácil chegar na imprensa e falar que Augusto Melo, em 5 meses de mandato, você não fez nada pelo Corinthians. Ele ia fazer o quê? O grupo do André Sanches teve 16 anos e colocou o Corinthians nesse buraco. Augusto Melo não teve competência para poder tirar o Corinthians do buraco, a permanência. Então, se for ver, uma mão lava a outra, né? Eles fazem esse teatrinho na frente da imprensa, eu sou contra você, mas quando tá no bastidor, é muito abraço, é muito beijinho, é tomando cervejinha junto, que
no final das contas, são todos farinhas do mesmo saco. E quem se ferra e quem se dana é o time do Corinthians, né? A instituição do Corinthians, é a torcida do Corinthians, né? Que vai chegar um jogo em Itaquera contra um São Paulo. No final do mês tem Palmeiras no Allianz Parque, né? Provavelmente no Allianz Parque. E o Corinthians, porra, pode ganhar ou pode perder, mas o Corinthians não chega mais nenhum clássico sendo favorito. Então, estamos falando de um Corinthians, um dos maiores times do Brasil. Como é que pode chegar em casa ou fora de casa? Independente de pegar um São Paulo ou um Palmeiras, nunca é favorito. Poxa vida, não tem algo errado? Ou você, corintiano, tá satisfeito com isso? Ai, se não cair pra mim tá bom. Desculpa, o teu cu. O teu cu, porque você vai ficar feliz só porque não caiu. E a porra do título? Desde 2019, quando ganhou um paulista contra o São Paulo, de lá pra cá não foi mais campeão. Tá tudo bem pra você, corintiano? Esse é o ponto que eu quero dizer. Então não venha com esse discursinho. Ah, se não cair tá bom. Não, não tá. Não tá e não pode estar. Esse é meu ponto. Esse é o ponto que eu defendo. Portanto, Corinthians 2... Atlético Goianiense 2, Corinthians 2, né? O jogo foi em Goiânia, né? E o Corinthians, sim, flertou muito com a permanência na zona de rebaixamento, flertou muito com a derrota no jogo, mas Carlos Miguel, se não fosse Carlos Miguel, o Corinthians teria conquistado mais uma derrota, né? Saído sem a vitória. Então, reforçando de novo, você que acompanhou, você que gostou do nosso conteúdo, você gostou das formas que eu faço dos vídeos, falando do meu time, do Palmeiras, quando eu falo do Corinthians também, falo do São Paulo, gosto de falar dos rivais também, que é o meu palpite, meu prognóstico, a minha percepção, a minha opinião. Então, eu gostaria que vocês deixassem seu like, se inscrevessem, compartilhassem e também acionassem as notificações, para ficar recebendo as notificações do YouTube de novos vídeos que eu possa vir a lançar. Então é isso. Corinthians, quem já foi o Corinthians, o que é o Corinthians, o que vai ser o Corinthians, o hino do Corinthians nunca teve tão certo. Salve o Corinthians. Alguém salve. Será que alguém vai salvar? Será que dá? Não dá. Então, para diversão dos rivais, o Corinthians continua na situação que está. Pode ser que foi uma pequena dose, a dose de morfina ao moribundo. Mas quem pode sair dessa fase é o próprio Corinthians.